Olá, boa tarde, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo de número 10. Assim está escrito: E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Aqui estamos diante de uma palavra de Deus, registrada neste livro do profeta Jonas, que foi o escolhido de Deus para levar uma mensagem aos ninivitas, por conta da iniquidade, da corrupção, dos pecados, a transgressão em que este povo estava vivendo. E a própria palavra de Deus, nós encontramos que Deus, ele governa sobre tudo, tudo está sob o controle de Deus, ele é o soberano, e ele levantou então o profeta Jonas com uma mensagem para ir à cidade de Nínive, avisar aquele povo do que Deus iria fazer. A própria Escritura nos afirma que, certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter avisado aos seus servos, os profetas. Então, os profetas eram os enviados de Deus, com uma mensagem de Deus, com endereço certo, com a mensagem correta sobre o problema que estava incomodando a Deus, e Deus, para não destruir aquela nação, ou aquele povo, ou aquela família, o Senhor Deus antes envia o seu profeta, o seu mensageiro, para que advirta, mostre, traga à luz o que está acontecendo e o propósito de Deus. Em primeiro lugar, a mensagem de Deus para um povo é uma mensagem de repreensão. Repreensão dos feitos que estão sendo realizados, a conduta, o procedimento, a maneira de viver e de agir, que não agrada o coração de Deus. Então Deus levanta o profeta e vai à pessoa ou à nação e adverte-a. Mas tem uma coisa: o Senhor Deus mostra o que está errado, porém, ele faz promessa de um livramento, mas é preciso que haja da parte de quem receber aquela mensagem ou a profecia de Deus, que a pessoa ou nação se posicione diante de Deus em razão daquilo que Deus advertiu. Pois bem, Nínive estava assim. A iniquidade de Nínive tinha chegado até diante de Deus. E Deus decidiu: vou destruir Nínive. Porém, antes de destruir Nínive, vou enviar o profeta com a mensagem. E vou dizer o tempo deles. Eles terão 40 dias. Exatamente. Nem mais e nem menos. 40 dias será o tempo da longanimidade de Deus para uma nação que tinha mais de 120 mil habitantes, que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Estavam mergulhados numa iniquidade. E Deus levanta um profeta, e o profeta, ao invés de sentir-se agradecido a Deus por ser escolhido
como um profeta de Deus e ter uma mensagem de Deus e um lugar para onde ele deveria falar esta mensagem, ao invés de ele agradecer a Deus por esta oportunidade, ele desviou totalmente o seu olhar de Deus e olhou para a nação a qual Deus o estava enviando. E começou a se envolver com a prática daquela nação, que não era nada agradável. E aquilo, então, abriu uma brecha no coração de Jonas, e ele deixou-se dominar pelo medo, pela insegurança, pela falta de confiança em Deus, e ao Deus ordenar que ele fosse para a cidade de Nínive, ele pensou um plano, achando que teria condições de fugir da presença de Deus. Mas o que ocorre é o seguinte, diz que o Senhor disse, levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua iniquidade chegou até mim, subiu até mim, a sua malícia. Jonas se levantou, porém para fugir. Ele disse, não, de maneira nenhuma, eu vou para Nínive, é uma mensagem de ida, eu vou e não volto, porque Nínive é violenta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para Tarsis. Pegou o navio para ir para Tarsis, foi para um outro lugar. E desobedeceu a orientação de Deus. Profeta desobediente. Estava ali para servir a Deus, e quando recebe a mensagem de Deus, ele não a obedece. Pois bem, ele tentou fugir, fez o caminho dele, mas não deu certo. Deus mandou lá um movimento no meio do mar, as pessoas ficaram preocupadas, ele dormindo, chega-se à conclusão, depois de várias situações, encontram a Jonas dormindo. E o que faz aqui? E ele então revela, eu sou profeta do Altíssimo e eu vim aqui, estou fugindo da presença de Deus. E este mal aconteceu por minha causa. E o que fazer agora? Lança-me no mar. E quando lançaram ele no mar, um grande peixe veio e o pegou. A misericórdia de Deus, mesmo ainda na desobediência de um profeta, Deus ainda usou de misericórdia, porque Deus não iria substituir o profeta para levar a mensagem. O profeta que Deus escolheu foi Jonas, e era Jonas que deveria ir a Nínive. Ele não quis ir de navio, mas ele foi de peixe. Ele passou 3 dias no ventre do grande peixe. Só ele sabe o que ele passou nesses dias. E ele diz, do fundo do inferno clamei a ti. Mas chegou o dia em que Deus deu ordem ao peixe, e o peixe levou ele lá para Nínive e o colocou por terra. Ele saiu da cidade para a cidade de Nínive e começou pregando. Deus apareceu a ele segunda vez e disse, vai lá e prega a mensagem que eu te dei. Não é outra mensagem, não vai mudar, eu quero que você pregue a mesma mensagem. Bem, como ele já tinha passado por este aperto dentro do ventre do peixe, ele não teve outra escolha. Ele pensou que ele era senhor da situação, que ele podia ir por onde ele quisesse, mas ele esqueceu que ele estava a serviço de Deus. E quem está a serviço de Deus tem que andar no itinerário estabelecido por Deus. Não tem que criar o seu próprio itinerário e caminho. Tem que obedecer. Senhor, por onde o Senhor quer que eu vá? Por aqui estou indo, Senhor. Mas ele quis fazer diferente, pagou um preço por isso. Bem, chegando em Nínive, ele começou. 40 dias, Nínive será subvertida. 40 dias e Nínive será subvertida.
pregou, e em pouco tempo aquela mensagem chegou àqueles quase 120 mil habitantes daquela cidade, inclusive as autoridades constituídas, o rei, a realeza, todos que estavam ali, e eles entenderam que a mensagem que Jonas estava anunciando não era uma brincadeira. Era uma mensagem de juízo da parte de Deus. Deus disse, vai lá e prega contra ela. E ele foi e pregou. Pregou, convicto de que os 40 dias iam chegar e Nínive iria sumir do mapa. Ia desaparecer. Porque eu, como profeta de Deus, eu preguei que Nínive vai ser subvertida e ela não vai escapar. Pois é. Mas não foi isso o que Deus disse para ele. Deus disse, prega contra ela. Somente isso. Não foi para decretar o juízo. Diz, prega contra ela. 40 dias é o tempo da misericórdia de Deus. 40 dias é o tempo da longanimidade de Deus. Então, primeiro tem a mensagem de Deus. Depois tem os 40 dias. É o tempo da espera de Deus para ver como é que o povo vai se mover. Se eles vão dar crédito à mensagem de Deus ou não. Se não der crédito à mensagem de Deus, o que Deus mandou dizer está dito, vai se cumprir. Ela vai ser subvertida. Porém, se este povo cair temor neles e eles se posicionar diante de Deus, reconsiderar este caminho e procurar a misericórdia de Deus, com certeza eles vão encontrar esta misericórdia de Deus. E foi o que aconteceu aqui. Ele começou pregando, fez aquela proclamação e ocorre o seguinte, diz-nos aqui, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à cidade de Nínive e prega contra ela o que eu te disse. Quer dizer, não muda nada, prega o que eu disse. Levantou Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E Jonas começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Creram em Deus. E proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos, cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. Sinal de humilhação. E fez uma proclamação e se divulgou em Nínive por mandato do rei dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Este foi a decisão do rei depois de ouvir a mensagem de Jonas. 40 dias, Nínive será subvertida. O temor de Deus caiu, ele tomou uma posição e disse, não, vamos fazer um jejum aqui. E o objetivo era o seguinte, o versículo 9, quem sabe, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. A mensagem de Deus tinha este propósito, tocar o profundo do coração daquelas pessoas e levá-las a uma tomada de posição. E foi o que aconteceu. Eles se arrependeram. Quando eles se arrependeram, diz-nos o versículo que li,
E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não os fez. Então, Deus viu a obra deles, dos ninivitas. Que obra que Deus viu? A humilhação, o arrependimento, a fé na mensagem de Deus. Clamaram misericórdia de Deus. Se colocaram na presença de Deus. Então, Deus viu a obra deles, como eles se converteram do seu mau caminho. Abriram mão do mau caminho e procuraram um caminho correto diante da presença de Deus. Bem, como Deus viu esta mudança, este arrependimento, o arrependimento é mudança, mudança de mente, mudança de sentimento, mudança de vontade, aí vem mudança de comportamento, todas as outras se encaminham juntos. O arrependimento é algo primordial diante da presença de Deus. Sem arrependimento, não tem como desfrutar a misericórdia de Deus. E a misericórdia leva ao perdão, e o perdão nos faz desfrutar do amor e da graça de Deus. Bem, então este povo se arrependeu. Deus viu. Eles se converteram. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito. E não fez. Talvez alguém diz, mas Deus, como que Deus promete e Deus se arrepende? Deus não é homem para que se arrependa? Não. Deus não é homem para que se arrependa mesmo. O que Deus promete, Deus cumpre. Porém, as mensagens de Deus que são transmitidas a pessoas, a famílias ou a nações, mesmo sendo estas mensagens de juízo, Deus abre um espaço, um tempo da misericórdia, aonde a pessoa pode arrepender-se, voltar-se para Deus e Deus retirar aquele juízo e exercer a misericórdia por conta do arrependimento daquelas pessoas. E aí eles desfrutam da misericórdia de Deus. O que não pode, o que não poderia para Nínive, seria deixar passar os 40 dias e no 41º dia eles se arrependerem. Aí já era tarde demais. Porque o tempo da misericórdia de Deus para Nínive foi limitado em 40 dias. Dentro de 40 dias, se ocorresse esse arrependimento, a misericórdia de Deus vinha, o perdão de Deus vinha e o juízo de Deus era retirado. Passou 40 dias, 41 dias, não adianta mais arrependimento, porque o tempo findou, a porta fechou. E foi o que aconteceu. Eles se arrependeram, se converteram, Deus retirou o juízo, eles continuaram vivendo, foram prósperos, viveram mais 150 anos pela frente. Infelizmente, depois, lá no tempo de Naum, eles foram destruídos, porque recaíram novamente, mas aqui no tempo de Jonas, eles receberam a misericórdia de Deus para mais aproximadamente 150 anos. Ora, quem tinha misericórdia de Deus para 40 dias, ganha para mais 150 anos, só que lá no final o povo daquela época não teve o devido cuidado e foram destruídos no tempo do profeta Naum. Mas aqui está, um profeta de Deus, Jonas, recebeu uma mensagem, mas não queria entregar. Profeta não tem que escolher a mensagem que ele quer entregar para o povo. O profeta tem que receber a mensagem de Deus e transmitir a mensagem de Deus. Diferente dos nossos dias, que muitos profetas se levantam por aí, são falsos profetas, eles não recebem nada de Deus, eles criam profecia da cabeça deles,
e só sai lançando bênção nas pessoas. Não chama ninguém para arrependimento. E o trabalho do profeta não é lançar bênção na cabeça da pessoa, é trazer uma mensagem de última hora, uma advertência, um aviso de Deus, um chamado ao arrependimento, um chamado à conversão. Se o fizer, alcança a misericórdia de Deus. Se o não fizer, tem o juízo de Deus o esperando. Esta é a mensagem do profeta. Portanto, não podemos acreditar nos profetas da atualidade, que são verdadeiros mentirosos. São jogadores de bênçãos na cabeça das pessoas que, incautos e por não conhecer a palavra de Deus, aceita e recebe tudo como se fosse de Deus. Função do profeta é alertar, é avisar, é corrigir, é repreender, é trazer a mensagem de Deus e levar o povo ao arrependimento e à conversão, e a acertar diante de Deus. E aí quem concede a bênção não é o profeta, quem concede a bênção é Deus. Deus é que é o abençoador. Foi ele que abençoou Nínive, porque viu neles arrependimento e conversão. Então nós encontramos vários textos na palavra de Deus. Em Jeremias, no capítulo 18, o versículo 8, nós encontramos a seguinte expressão. Jeremias 18 e 8, está escrito assim. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então veja o que Deus disse. A mensagem do profeta foi, mensagem de Deus pelo profeta. Se arrependeu, eu também vou me arrepender. Não vou lançar juízo sobre eles. Eles se arrependeram. O chamado era para isto. Eles se arrependeram, eu não vou mais fazer o mal que disse que iria lhe fazer. Em Amós, no capítulo 7, versículos 3 e 6, versículo 3 diz assim: Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Verso 6. E o Senhor se arrependeu disso, nem isto acontecerá, disse o Senhor Jeová. Por quê? Por que o Senhor se arrependeu? Porque houve arrependimento do povo ou da nação. Então, em havendo isto, o Senhor Deus fez o quê? Retirou o juízo. Jonas não entendia assim. Jonas disse, embora que Deus disse que vai julgar Nínive, eu vou pregar e 40 dias Nínive não existe mais. Mas não é assim. E a misericórdia de Deus? Onde é que fica? A longanimidade de Deus. O tempo que Deus deu para o arrependimento. Deus preza muito por isso. Por isso que ele deu a Nínive 40 dias. 40 dias para Nínive se arrepender. É que logo que Nínive recebeu a mensagem, eles se arrependeram imediatamente, porque perceberam o teor da mensagem de que o juízo de Deus era sério contra a vida deles. Ezequiel 18, 21 diz assim: Mas se o ímpio se converter, todos os seus pecados cometeu, e guardar os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. E aqui em Ezequiel 33 e 11, veja o que é que está escrito. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Então vemos aqui que a mensagem de Deus veio. Tocou profundamente o coração das pessoas. Eles creram na mensagem, se arrependeram, se humilharam diante de Deus, jejuaram, vestiram saco e cinza, sinal de extrema humilhação
diante da presença de Deus e disseram assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O arrependimento deles foi tão sincero, foi tão verdadeiro, que Deus retirou o juízo. Deus não destruiu aquela nação. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que é justo, mas o Deus que usa de misericórdia também. O Deus que não faz sem que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus e tomar um posicionamento, de crer ou não crer, de arrepender-se ou continuar no erro. A mensagem de Deus vem. E o tempo de Deus, quando a mensagem chega à pessoa, o tempo de Deus começa a contar. O tempo de Deus para Nínive não começou quando Deus chamou Jonas e disse: vai lá em Nínive. Não. O tempo começou quando Jonas entrou em Nínive e começou a pregar. A partir dali, começou a contar os 40 dias. E Jonas esperou até o último dia. E quando nada aconteceu, ele ficou aborrecido com Deus. Ele estava mais preocupado com a mensagem que ele estava falando do que com a vida daquelas pessoas. Não, eu sou profeta de Deus, eu falei, agora Deus vai fazer juízo. Sim, você falou, Deus prometeu juízo, prometeu, sim. Mas se o povo se arrepender, como é que Deus vai fazer juízo contra uma nação que se arrependeu? Não seria justo da parte de Deus. Mas Deus é justo. E no tempo da misericórdia, Nínive se arrependeu. E por se arrepender, alcançou graça diante de Deus, o juízo foi retirado. Eu e você estávamos no tempo do juízo. O juízo estava estabelecido sobre a nossa vida. Morte eterna, condenação eterna. Mas veio a mensagem de Deus através do profeta Jesus Cristo para nos salvar e libertar. Deus abriu-nos a oportunidade, o tempo da misericórdia, que ele ainda está aberto. E nesse tempo da misericórdia, a mensagem chegou a mim, chegou a você, chegou a cada um de nós. E a nossa felicidade é que o Espírito de Deus nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, nos levou à presença de Jesus. Jesus nos recebeu, nos perdoou, nos purificou, nos libertou, tirou a condenação, nos transformou, deu-nos a certeza de salvação e a promessa da vida eterna. E o juízo, a condenação que tinha sobre nós foi retirada. Não existe mais. Por quê? Porque no tempo da misericórdia de Deus, nós alcançamos, através de Jesus, a salvação preparada por Deus. Então este é o tempo da misericórdia. Mas o tempo da misericórdia vai findar um dia e vai abrir o tempo do juízo. Os profetas de Deus, digo verdadeiros, que o profeta verdadeiro é aquele que fala o que está na palavra de Deus. É chamar o povo ao conserto, é chamar o povo ao arrependimento, é apresentar Deus para o povo. Este é o verdadeiro profeta de Deus. Então ele precisa ter uma mensagem de Deus para dizer ao povo, para que o povo seja salvo, liberto, transformado, deixe de ser ímpio, pecador, inimigo de Deus, passe a ser servo de Deus, sirva a Deus com alegria, com gratidão, com satisfação na alma e tenha a salvação garantida pelo Senhor Jesus. Vai chegar o tempo que esta porta vai se fechar. Infelizmente, muitos morreram sem aproveitarem o tempo da misericórdia, mas ficaram reservados e vão encontrar o Senhor no dia do juízo.
Não tem outra oportunidade. O tempo passou. Então, se você está ouvindo esta mensagem, não deixe passar o tempo da misericórdia de Deus. Corra para os pés de Jesus, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus e seja salvo, e a condenação não fará parte mais da sua vida, porque você estará debaixo do livramento de Deus. E se você está servindo a Jesus, com a vida toda atrapalhada, todo enrolado, todo na mentira, no engano, na imoralidade, na corrupção, arrependa-te hoje, enquanto tem oportunidade, porque virá o momento em que Deus o chamará para um juízo. E se chegar este momento, não adiantará mais clamar por misericórdia, porque o tempo da misericórdia, quando fecha, entra o juízo. Não tem mais como voltar atrás na misericórdia. Então, hoje é o tempo da misericórdia de Deus. Entra por este caminho. Arrependa-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Conserta com Ele a tua vida antes que seja tarde demais. Faça como o povo de Nínive. Eles tinham apenas 40 dias para desaparecer do mapa. Mas eles se arrependeram e se converteram. Deus perdoou, Deus restaurou. Eu não sei quantos dias você tem na misericórdia de Deus, mas arrependa-te hoje, converta-te a Jesus e desfrute dele graça, misericórdia, perdão e restauração espiritual para a sua vida. Que possamos gravar esta mensagem em nosso coração. Querendo Deus, amanhã retornaremos.